Paz do Senhor, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja tocado pela verdade da palavra. Venha comigo ler Bíblia, venha com a irmã Mary ler Bíblia, envie esse vídeo para os parentes, para a família, para filhos, para amigos, faça a missão através da palavra do Senhor. Envie a mensagem como ela é, a palavra linda por si só, é só ler. Amém, queridos? Hoje, nesse mês de dezembro, estamos lendo Mateus. Esse livro escrito pelo próprio Mateus vem trazendo os feitos, de Jesus, pois ele foi um dos discípulos escolhidos por ele. Estava Mateus no meio da multidão e Jesus disse, segue-me, e ele foi. Amém? Então, nós estamos neste dia, no capítulo 17 de Mateus. Vem com a irmã Mary ler Bíblia. Glória a Deus. Seja tocado por essa verdade, querido, no dia de hoje, certo? A transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular em um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. E então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, faremos aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falavam ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a quem me comprazo, e a ele ouvi. Ou a ele ouvi, quer dizer, somente a Jesus ouvi, Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aleluia! E aproximando-se dele, tocou-lhes Jesus, dizendo, ergue-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Irmãos queridos, quando Pedro achou que tinha que levantar um altar para Elias, para Moisés, porque viram ali, eles nem conheceram eles, irmãos, eles acharam, ali, aparecendo Moisés e Elias falando com ele, pois já estava se encaminhando para o Calvário, já estava se encaminhando para os últimos meses da crucificação, que seria a crucificação de Jesus. Então, o céu mandou o apoio para Jesus, pois os santos estão no paraíso e não voltam aqui, irmãos. Não precisa adorá-los. E aí, quando o Pedro achou que tinha que adorá-los, irmãos, irmãos, o Senhor, a própria voz do Deus Pai Todo-Poderoso disse, só a Ele adorarás, só a Ele ouvirás. Vamos parar, irmãos, de querer idolatrar o homem, idolatrar, que quanto mais se serve, mais se tem que servir, o maior no reino de Deus é aquele que serve. Não é necessário glória, não é necessário ser idolatrado, isso aí foge do contexto da palavra da Bíblia. Só a Jesus, só Ele merece toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Honrar, ser grato pelo trabalho dos nossos líderes, nossos pastores, isso é maravilhoso, irmãos, isso é Bíblia, honrar as autoridades. Agora, idolatrar, fazer imagens, ou além disso, irmãos, foge do contexto da Bíblia, e todos que conhecem a Bíblia sabem disso. Isso não é homenagear, isso é idolatrar. E quando aconteceu isso, Jesus não deixou eles fazer, porque é o único que merece, nem ele pede para fazer a imagem dele de pedra e de pau, porque Ele está entre nós, Ele está vivo. Nós não precisamos adorar uma imagem dizendo que ali está Jesus. Ele está aqui agora. Através da nossa adoração, Ele está, a sua presença preenche toda a terra. Através do Espírito Santo, Ele está conosco. O nosso Consolador fiel, irmãos. Ele é Deus vivo, Deus forte, Deus soberano. Morreu, ressuscitou, está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Não nos deixou só, enviou o Consolador, mas os 3 estão num só.
Pois quem vê o Espírito Santo vê Jesus, e quem vê Jesus vê o Pai. Quem vê e quem sente eles entende que é uma trindade tão gloriosa que eles se fundem em um só Deus Todo-Poderoso no céu, na terra e entre nós, dentro de nós. Então nenhum ser merece ser adorado. Versículo 9. E descendo ele do monte ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão. Ó, a visão. Até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então, isso ficou guardado, né, para ser comentado depois que ele morreu, ressuscitou e veio entre eles. Mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. É isso que ele quis dizer, ó. E não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Foi verdade, irmãos? Ele se escondeu numa caverna, foi perseguido por Jezabel, e então o Senhor tomou Elias para si no redemoinho, separou ele de Eliseu em um carro de fogo, né? Separou eles e ele subiu ao céu no redemoinho. Não passou pela morte, Elias, foi para a glória. Mas ele veio, fez feitos maravilhosos, mas não aceitaram. Muitos perseguiram. Ele fez fogo cair do céu para Acabe, para Jezabel, para todos eles se entender que Deus era Deus e não aqueles deuses de Baal, de Acera. Não quiseram. Então ele disse: eu, porém, já digo que ele já veio. E não reconheceram, né, o grande homem de Deus. Assim também fizeram, também ao Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então era isso, por isso que ele apareceu ali em visão para eles, para entender que assim como eles fizeram com os profetas no passado e não creram, eles também ali não iam crer e iriam levar ele à cruz do Calvário, para os discípulos entenderem que quando é profetizado algo que é necessário acontecer, nada mais volta atrás. Versículo 14. Ah, Espírito Santo de Deus. Versículo 13, né? Então os discípulos entenderam que ele falara a respeito de João Batista, a cura de um jovem possesso. E eis que chegaram para João da multidão, e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Meu Deus do céu. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando estarei convosco? Eu estou prestes a subir ao céu e o que eu tenho para dar para vocês é tudo que eu tenho, eu lhes dou. É isso que ele estava dizendo. Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Porque ele ainda estava ali, né? Mas ele queria dizer, quando ele fosse assunto ao céu, a glória, o poder, aquele que cresce nele, obras maiores ainda fariam. Então, irmãos, se nós cremos de fato no Senhor, nós vamos abandonar a idolatria, nós vamos abandonar tudo aquilo que não provém de Deus, nós vamos eliminar os frutos da carne e viver nos frutos do Espírito, para que todo aquele que precisa, que necessita, né, não os sãos, mas os doentes que precisam de médico, né, serem curados, através do nome de Jesus, cura na alma, cura no espírito. O Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus está entre nós, o Senhor Jesus é o mesmo ontem e será eternamente. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Sinto o temor de Deus, como a fé de muitos, de fato, está muito fria, tem se esfriado, né? Mas o Senhor Jesus já disse: até quando vos sofrereis? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Ficou o menino curado, transformado, liberto. Oh, aleluia!
Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Palavras de Jesus em vermelho. Nada vos será impossível. Você crê, querido, que nada pode ser impossível para aquele que crê? Você crê nas palavras do Senhor Jesus na Bíblia? Você crê de fato? Então o Senhor fará obras extraordinárias através da sua vida. Consagre, santifica, porque tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o filho... Não, eu pulei o 21, né, irmãos? Nada vos será impossível. Versículo 21. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Mas os discípulos ainda não jejuavam e oravam muito pouco. Até quando ele vai pedir ajuda para orar, eles não conseguem orar, eles dormem, né? No Getsemane, na hora da dor de Jesus, eles ainda não estavam preparados para orar. Eles foram orar depois que eles ficaram sem Jesus. Essa é a verdade. Quando eles não viram mais Jesus, aí eles foram orar, né? Então, quando a gente se sente bem no aperto, aí a gente vai orar, né? Mas bendito é aquele que ora incansavelmente, na alegria, na dor, no sofrimento, na bonança, que tem uma intimidade constante com o céu. O que tu pedires, será-lhe atendido. Versículo 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Olha só, no versículo 23 do capítulo 17, ele diz novamente da ressurreição. Ó. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. E versículo 24 diz: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro e aos que cobravam os impostos das suas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Porque eram pedido nessa época 2 dracmas a César, né? Sim, respondeu ele. Ao entrar a Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te aparece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus disse: logo estão incensos os filhos. Querendo dizer, então, se é filho, não precisa pagar, né? Versículo 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abre-lhe a boca, e acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Porque o que ele iria tirar da boca do peixe? Meu Deus, e a provisão de Deus é muito maior do que eles pedem, irmãos. Aquele que crê entrega muito mais do que é pedido. Daria muito mais do que 2 dracmas. Mas vamos parar por aqui. Amanhã lançaremos o capítulo 18 de Mateus, queridos. Deus vos abençoe grandemente a sua família. Que toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. Que somos falhos, irmãos. Somos pecadores. Mas nós estamos tentando e encontramos a porta estreita. E às vezes é muito difícil. Entrar por a porta estreita tem muita renúncia. O coração fica apertado muitas vezes. Mas vamos ter fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. E em mais nada. Que passaremos por a porta estreita e alcançaremos a nossa vitória em nome de Jesus. Renuncie para ganhar mais tarde, em nome de Jesus. Muitos não vão entender, muitos não compreendem o que é a renúncia para viver o verdadeiro evangelho sem falsidade, sem mentira, sem engano.
sem adulterar a palavra do Senhor, muitos não compreendem. Mas vamos orar por aqueles que nos maldizem. Amém? Deus abençoe essa palavra. Entra no teu coração, na sua casa, na sua família. E entregue ao Senhor todos os teus cuidados a Ele. A Ele. Não importa se alguma pessoa te diz, não, mas aquele lá me apareceu. Não, levante um altar a Jesus. Levante um altar somente a Ele. Que Ele que morreu na cruz do Calvário por ti. É Ele que pode te fazer tu pescar um peixe e dentro do peixe vir a provisão muito mais do que eles te pedem. Muito mais, muito mais. Amém, queridos? Eu sei que você entendeu. Deus vos abençoe.